O blog do Paulo Pereira hoje conversa com a poeta Fátima Sá. Ela que é nascida em São José da Lagoa Tapada, residiu na cidade de Sousa e hoje está em João Pessoa. Pode-se dizer que é uma são joselense, sousense e pessoense. Fátima, a literatura, nós sabemos que ela tem todo um rigor, todo um trabalho estético, poético, né? Clássico, pode-se assim dizer. Eu gostaria que você falasse para todos que estão nesse momento, né, lhe assistindo, falar um pouco sobre a poesia, a literatura de forma geral, mas principalmente o maior desafio que você encontra hoje para escrever literatura. Vou começar pela poesia, passar pela popular primeiro, que foi com ela que eu me alfabetizei. Eu sou autodidata na questão da alfabetização. Eu aprendi a ler em cordel. Meu avô trazia da cidade. Eu comecei a juntar quando minha mãe ficava dando aula a os meninos de lá. E eu ficava fazendo a mesma coisa sozinha. Aí minha avó comprou uma cartilha de ABC da época e eu comecei. Aí quando meu avô trouxe o cordel, eu comecei a juntar primeiro as letras, depois as sílabas. Aí eu me apaixonei pelo cordel, porque eram histórias que eram parecidas com a que meu avô me contava. Depois eu passei pela questão da literatura mesmo, da poesia. E as poesias que eu tive contato a priori, né, foi no ensino médio. Então eu peguei Augusto dos Anjos. Inclusive eu tenho um trabalho que eu fiz muito bem feito onde era o SPAV, não sei se ainda é o SPAV, né? Eu trabalhei lá, inclusive o Sérgio, né, que é o presidente da academia, ele foi meu aluno e nós fizemos um trabalho assim espetacular sobre poesia, poema, poesia, pintura, arte. E eu tinha muita vontade de escrever. Eu fazia isso no meu caderno borrão, que por sinal, né, eu falo do meu livro aí no meu caderno borrão. E a poesia, ela não é um texto, ela é a ideia. É como uma casa, você pensa na sua casa, mas está só na sua ideia. Então a poesia é a ideia que você faz do mundo emocional, né, cultural, social, e você traz para dentro de um texto que vai ser chamado de poema. Hoje nós temos vários tipos de poemas, né? Minimalístico, nós temos poetrix e outros tantos. Mas eu me apaixonei pela literatura de Cabral, né? Desde Pedro Álvares Cabral, aquela literatura nossa, que era nem nossa ainda eram dos padres que vieram, até o último dos poetas de hoje, que, por sinal, ainda está vivo, né? Alguns poetas que eu gostava, e eu gosto. E essa eu tinha muita dificuldade no sentido de entender que a literatura, ela é uma adaptação que você faz, né, daquilo que você já sabe com aquilo que você precisa saber. Eu não uso propriamente uma técnica para fazer os meus poemas. Eu uso rima quando for necessário usá-las. Às vezes eu não uso rima nenhuma, né, mas ele faz sentido porque eu trabalho a prosa poética. Não sei, você deve saber, né, que existe uma diferença entre aquela poesia toda arrumadinha e a prosa poética. Isso. Na prosa poética você não pode perder o fio da meada, né? Então você tem que contar uma história, praticamente uma narração ou uma dissertação que você faz sem perder o fio da meada. Você pode colocar vários elementos ali na tua poesia. Aí eu estou começando a trabalhar também as figuras, né? Não figuras de linguagem, mas figuras. O estilo figurativo, por exemplo. Eu digo assim, para mim você é um ar condicionado.
Entendeu? Aí você vai fazer a sua interpretação daquela imagem do ar-condicionado que eu usei. Então, foi difícil para mim entender, porque a poesia que eu tinha era mais poesia técnica, que era Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, totalmente, né, técnico. Mas quando eu comecei a trabalhar Drummond, por exemplo, que ele não era tecnicista, ele já dizia isso, aí eu entendi que na poesia moderna você não pode ultrapassar, você não pode tirar do limite da poesia, você não pode deixar de usar figuras de linguagem e figuras poéticas, que são aquelas figuras do dia a dia que a gente usa dentro da poesia. Né? Eu sou um barco sem freio, não sei, que as pessoas vão entender o que é um barco sem freio. Né? Quando ele for ler na íntegra o seu poema, ele vai entender isso. Hoje eu uso mais, né, esse tipo de figura de linguagem, de figuras poéticas, mas eu tive dificuldade. Fátima, você fala dessa questão da figura poética, né? Nós sabemos que hoje a poesia ela é considerada livre, né? E para muitos, né, aqueles mais adaptados à poesia clássica, à poesia rimada, simétrica, eles questionam muito esse lado. Para você, como sertaneja, como uma pessoa que vem daqui da raiz sertaneja, escrever um poema hoje tem sido mais fácil dentre essa possibilidade, ou ainda é algo ainda que as pessoas ainda recriminam muito por não ter aquela métrica do poema? Não é mais como era antes. Antes a gente tinha o poema moderno, ele tinha uma não aceitação por parte dos academicistas. Claro que os academicistas continuam com o mesmo problema, né? Eles querem se tornar clássicos do jeito deles. Só que, nos últimos anos, assim, há uns, digamos, 80 anos para cá, muita gente se tornou clássico com a poesia moderna. Você tem, a exemplo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, que eles colocavam, claro que eu digo nós hoje que eu sou escrevente de poesia, eu não diria que sou um poeta propriamente dito, mas eu sou um escrevente de poesia. Então, para a gente que escreve poesia, que escreve poemas, a gente tem a nossa categoria, a gente tem que criar uma estética sua. Não precisa eu herdar de Drummond, eu não quero ser um João Cabral de Melo Neto, mas a gente tem as nossas, digamos, os nossos estilos próprios, e também a gente precisa do passado, óbvio, né? Porque eu me adaptei a escrever tanto a poesia de forma fixa, que é esta, que você chama de clássica, e a poesia mais popular, sem rima, mas não sem critérios. É bom que nós entendamos que a poesia sem rima, ela é muito mais complicada do que aquela. Apesar de Oswald de Andrade que diz, fácil é fazer um poema do Nordeste, difícil é fazer um poema parnasianista. Só que ele não queria dizer que a poesia parnasiana era melhor, porque estava animando tudo bonitinho. O que ele quis dizer é que na poesia moderna é fácil de se fazer, mas difícil de se entender. Porque tem ausência, muitas vezes, de pontuação. Se você não, já é acostumado a ler com pontuação, aí tem a embolada, né? Como se fosse aqueles artistas populares, só que ela está dentro de todos os critérios que a outra está. Eu me recuso a acreditar que hoje ainda haja esse preconceito tão grande quanto havia antigamente. Por exemplo, no meu meio literário, eu tenho pessoas que trabalham, que amam a poesia clássica, mas que já está abraçando as nossas poesias. Eu conheci um curador no Rio de Janeiro, chamado João do Corujão. Ele tem um Corujão da Poesia, que acontece todas as terças-feiras, online, até as 2 da manhã, 3. E eu participava assiduamente, mas ultimamente eu tenho ficado muito cansada por conta dessa correria da escola, né? A escola é o dia inteiro, integral. Mas aí ele
gosto de todos os tipos de poema. Porque, Paulo, quem gosta da literatura, e você sabe disso, que você não é da área propriamente da literatura, mas é poeta, né? E para ser poeta não é necessário você ser um literato, né? Muito pelo contrário, você ser literato, às vezes, tem as amarras, entendeu? Impede de você fazer um bom trabalho, um trabalho coerente, que também seja, né, bem lido. O meu livro, o Aurora, que eu não trouxe, Rompendo a Aurora, ele participou, ele estava dentro de todos os critérios do Jabuti. Ele só não foi finalista porque dentro tinha dois contos. Porque eles analisam e mandam, né? Olha, seu livro, a parte da poesia está fantástica, só que nós, nessa categoria que você se inscreveu só com poesia. Então não dá para ele participar do final, mas foi finalista. Por quê? Porque nós sabemos hoje dosar. Tanto, eu sei fazer um soneto, forma fixa, eu sei fazer uma ode, eu sei fazer um cordel. Por quê? Porque a gente se adapta à nossa realidade. Mas eu ainda prefiro fazer o meu poema arrancado das raízes da terra, com raiz, caule e folhas. Entendeu? Na sua íntegra. Entendi. Fátima, você faz aqui não só uma fala sobre a poesia, você dá uma aula daquilo que é se escrever poesia. E aí o que a gente observa é que você hoje tem tido uma agenda muito cheia. Graças a Deus, você tem lançado vários livros, inclusive tem um aí que está já o Entre Versos e Refrão. Meu Sertão, né? Entre Versos e Refrão. O Meu Sertão, Entre Versos e Refrão. E participou recentemente de uma coletânea da qual a poeta também, Pocina Furtado, estava organizando pela Ribaçã, né? Exatamente, pela Ribaçã, Cordel Encantado, né? De contos encantados. Do encanto feminino. Eu perguntaria para você, como está sendo esse universo hoje da publicação? A escrita você já passou muito bem, você já nos mostrou o quanto é salutar, importante, gracioso, feliz se construir um poema, se construir um conto, se construir um soneto. Agora, a publicação, como tem sido isso para você? Quais as principais dificuldades e como isso tem lhe deixado feliz em saber que a partir dessas publicações você tem sido vista não só aqui no Sertão, na Paraíba, mas hoje nós podemos dizer a nível de Brasil. Olha, eu comecei com incentivo, vou começar lá do início, mais rapidinho. Zenilda Ribeiro, ela já estava, você conhece Zenilda, em Poemas, ela já estava no meio, e ela lia minhas coisas. Eu fazia as minhas poesias, os meus textos, quando eu passava um tema para meus alunos, isso desde o primórdio da minha função de professor, que eu fazia isso. Então eu passava para eles e escrevia o meu. Então para que eles lessem, eu lia primeiro o meu. Era um incentivo, né? Aí Zenilda disse, mulher, vamos publicar. Tuas poesias são maravilhosas, teus textos são bons, tuas crônicas são divertidas. Então, que eu também sei escrever a crônica, né? Vamos escrever, vamos participar de uma coletânea. Aí, eu participei de uma coletânea, né? A Infinita. Depois veio Maria Rezende, aquela escritora, que ela não é paraibana, não é brasileira, mas mora em João Pessoa, adotou o Brasil como seu país, ela tem raízes portuguesas, você conhece ela, que é amiga de você, nós tiramos foto com ela. E ela fez um concurso, porque quem ganhasse o curso, o conto seria publicado na Infinita, que é muito cara. A Infinita, porque é Portugal e Brasil, né? E eu participei. Depois fiz outro para Portugal. Eu tenho poesias lidas em Portugal. Agora, se você vai na questão isso do profissional, eu estou muito satisfeita. Mas, para você, o problema hoje não é só você imprimir o seu livro. Não é só você arranjar uma editora para isso. O problema é você ter tempo
para sair corpo a corpo em eventos, tem que participar de muito de eventos, tem que participar de sarais, tem que participar de tantas outras coisas, porque o problema nosso, principalmente aqui do Nordeste, é a falta de divulgação. Ninguém me convidou, digamos assim, da imprensa daqui para fazer uma entrevista, daqui que eu digo de João Pessoa, né? Ninguém. Você me convidou agora, que bom. Porque na Paraíba é o primeiro, assim, eu estou dando essa entrevista. Que mas, bom, né? Sim, que bom. Mas se você for no meu canal, no canal Fátima Sá e Poesia, que eu tenho pequenininho, ainda só tem 79 inscritos, mas tem várias pessoas que seguem. Porque seguir não é a mesma coisa nem se inscrever, né? Mas pessoas, quando eu abro, lá está um bocadinho de gente lá, pode não ser inscrito. Mas quem sabe eu não vou conseguir. Mas aí, se você for, você vai ver que eu estou num canal internacional, e isso está sendo divulgado lá. Estou numa revista Autorretratos, é uma revista também que vende para o exterior. Você disse, está sendo conhecido no Brasil? Também. Eu já tenho disponibilizado no Google umas 3 páginas sobre mim. Tem aquele menino de João Pessoa que fez uma reportagem, nem foi reportagem, mas ele tem um blog muito bacana, é Paraíba não sei se é em arte ou em ação, que é um professor da UFPB que me viu lá com porcina, ele já era conhecido de porcina, né? E ele fez, assim, eu não tinha visto, ele tinha feito tudo aquilo de mim. Ele fez uma parada, fez uma coisa, ele viu que eu estava em vários sarais. Ou seja, Paulo, se você me pergunta se eu estou, é difícil fazer uma publicação, porque é caro. A publicação que vai dar também a divulgação é muito caro. Tá aí meu primo, o irmão de Romero, que sabe disso. Ele pagou caro e ele mesmo tem que fazer. Porque nem a logística. É logística, porque eles só estão interessados em pessoas que já é clássico no Brasil, já é conhecido demais. Os que vendem, vamos dizer dessa forma. Por isso que o Jabuti, a CBL, criou o Prêmio Jabuti para fazer com que você, Paulo, que é um artista de outro local, que não é conhecido, ganhar o Prêmio Jabuti. Dificilmente um artista daquele famoso ganha um Prêmio Jabuti. Porque a prioridade do Jabuti é lançar novos escritores brasileiros e mostrar que a nossa literatura é riquíssima. O Nordeste, nós temos, eu sou do Mulherio das Letras, internacional e nacional, e a gente sabe, assim, é lido por aí. Eu fiz um livro com uma livraria de Portugal, né, chamado Colibris, uma edição Colibris, e ele leu o meu poema lá na feira de Lisboa, a Feira do Livro de Lisboa, uma das maiores feiras europeias que existe. Ele leu meu poema lá. Ele mandou um momento que ele estava lendo tudo para mim. Antônio Rodrigues, escritor, dono da Colibris. E ele gostou demais, porque eu tenho um linguajar nato mesmo. Né? A real, eu coloco a real. Eu não vou colocar aquilo que a Globo bota, coisas erradas, coisas... Não, coloco o que a gente fala de verdade. Né? A língua nossa, que a gente tem o nosso jeito, os 3 jeitos de falar. Né? E eles têm que engolir. Ô Fátima, nos fale um pouco primeiro dessa coletânea feita por Porcina, juntamente com todas as escritoras femininas que tiveram a oportunidade de participar, inclusive trazendo o cordel de uma forma mais feminista ou feminina, não vamos dizer feminista, mas feminina, né? Onde o universo do cordel às vezes é permeado ou até majoritariamente masculino. E as mulheres estão trazendo também isso, né, como uma forma bastante rica. E um pouco sobre o meu Sertão, entre versos e refrão, que é seu mais novo lançamento, um panorama sobre esses 2 momentos da sua vida, né, que foi o lançamento tanto da coletânea como também do Meu Sertão, entre versos e refrão. Eu
Conforme eu já falei, né, eu sou apaixonada por cordel. Acho uma técnica muito complicada e a pessoa precisa ser uma pessoa que tem um dom para escrever cordel. Porque não é só você ter um tema. É preciso, o cordel, você tem as suas rimas, né? Precisa ser rimas ricas, rimas isso. Eu acho complicado. Mas, graças a Deus, a Ló Carocas, né, que é um professor de Fortaleza, as leituras que eu fiz em cordel, eu aprendi. Mas eu prefiro a septilha e a sextilha. Eu fiz esse aqui na sextilha. Ou fui na septilha, fui já na septilha. Mas esse aqui, eu tive o maior prazer de participar. Eu estava assim, assoberbada de trabalho, quando Pocina me convidou para fazer o cordel. E eu fiz o cordel, aí eu pensei, ela não deu um tema, era um tema livre. Por quê? Porque as mulheres que escrevem cordéis, elas têm dificuldade de entrar nas academias de cordel. Mas Francisco de Assis, um cordelista do Crato, já me conhecia e eu sou da Academia de Cordel do Crato. Como eu lhe disse, nunca recebi convite para a Academia Paraibana de Cordel, nem tampouco outra academia. Mas lá no Ceará, eu sou de Fortaleza, de escritor de Fortaleza e de cordel. No Rio de Janeiro, eu tenho 3 academias que eu sou participante. Aliás, eu sou uma das fundadoras da de São Pedro da Aldeia. Isso me dá dinheiro? Não. Mas me dá aquilo que eu mais queria na minha vida, que era fazer com que as pessoas lessem aquilo que eu entendo da vida, que é resiliência. Todos os meus poemas falam de resiliência. Todos, né? Em pequeno ou grande porte, mas eles falam de resiliência. Então, quando Pocina me convidou, assim, eu tive um maior prazer, principalmente que eles trabalham muito, o Leandro Gomes de Bar, que é um escritor fantástico e que deu origem a outros cordelistas, né? E, inclusive, as mulheres que estudam Leandro Gomes de Bar. É realmente um mundo, eu não diria machista, que eu não gosto dessa palavra, mas assim, onde o homem, né? Onde o homem prevalece, predomina. Isso acontece na Academia Brasileira de Letras também. O homem predomina. Quando vai uma pessoa convidada, né, a ser da academia por uma razão, que a academia é bom que se pense que não é só letras, né, mas tem também um trabalho com as letras, foi o caso de Fernanda Montenegro, muito bem escolhida, né, para ser academicista. Isso acontece, é no jurídico, né? O que não acontece muito é na educação, graças a Deus. Graças a Maria Firmina de Jesus, uma negra porreta, né, no Maranhão, inclusive que eu tenho um texto sobre ela, que eu ganhei no concurso, e eles fizeram, né? Mas todas as outras profissões, nós temos essa dificuldade de adentrarmos nas câmaras dos vereadores, dos deputados, senadores, e o cordel, que é estritamente para homens, que foi feito por homens, começado por homens, assinados por homens, porque ninguém sabe. E você sabe que na antiga as mulheres não podiam escrever. Muitas mulheres escreviam, o marido é quem assinava. Você sabe disso. A maioria dos romances antigos eram escritos por mulheres, mas os maridos é quem assinavam. Aí eles ficavam, né, claro, com a fama. Mas o cordel é isso. Um cordel complicado, de você estar escrevendo toda hora, né? Você precisa sentar. No meu caso, eu tenho dificuldade de escrever cordel por conta disso, porque eu me policio. Aliás, eu tenho dificuldade de escrever tudo, porque eu sofri muito. Hoje chamam de bullying, né? Isso. Se alguém soubesse as histórias que eu já passei na UFPB, que era a UFPB na época, eu acho que até você estudar também era ainda. Não fui da época da UFPB, não. Já havia desmembrado. Eu fui. Eu estudei em 96, 96 que eu fiz a pós-graduação, né? E se você soubesse o que eu sofri, e graças a um professor, que é de Fortaleza, mas que está fazendo doutorado em São Paulo, e disse assim: Fátima, o seu texto está digno de uma publicação.
Você pega esse texto, foi sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu fiz sobre Mundo Grande. Hoje eu me lembro. Aí, na época, eu estava casada, eu tinha filhos, tinha trabalhos, tinha muita coisa para fazer. Tinha também uma complicação que você sabe, meu problema, né? Né? E eu não poderia estar à frente de para publicar um artigo. Não ia entender. Mas aí, eu deixei na universidade porque tinha que ficar 5 anos. Quando eu fui lá, acabei. Não tinha mais o artigo. Mas eu ia publicar. Eu sentei e fiz, sem saber nem o que era um artigo, nem o que era que ele estava pedindo de verdade. E ele disse isso. E graças a esse homem, e a Josefa Leonita de Sá Almeida, que é do Barro, mas foi professora, né, dois tempos consecutivos na UFPB, foi minha professora. Hoje eu sou escritora. Ela sabe disso. A Leonita sabe disso. E ela tem um maior orgulho em mim. E esse professor, Helder Pinheiro, nunca vou esquecer. Mas os outros, só botar você para processar, porque é o UFPB assim. Mas hoje eu sou escritora e eu quero que alguém de Campinas, que está por lá, a pessoa, ainda leia. Entendeu? Porque escrever não é fácil. Escrever, Carlos Drummond diz que você tem que pegar no laço. E se fosse como um boi, ele até diz isso, né? Tudo bem. Mas a palavra, ela não existe politicamente falando, né? Você poderia nos falar um pouco mais sobre Meu Sertão entre versos e refrão? Porque é um trabalho novo seu, que está sendo lançado, né? E que o leitor, aquele que já lhe conhece, sabe que é uma obra, com certeza, importantíssima para ser lida. E aquele que ainda não conhece, com certeza terá curiosidade de conhecer. Com prazer, Paulo. Essa obra, ela nasceu de uma aventura nas aulas de literatura. Depois de eu escrevi o primeiro livro, eu comecei a participar de uma editora chamada Metamorfose do Rio Grande do Sul, que graças a Deus não foi atingida. Eu fiquei preocupada. Marcelo Spaldi, ele é doutor em língua portuguesa. Aí ele criou um curso chamado Metamorfose Online, já que não podia fazer o curso dele presencial. E eu entrei no curso. Aí eu conheci Rafael, que é o editor desse livro. Rafael, lá também do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, né? Aí ele começou a ler. Eu primeiro participei de um concurso lá, aí ganhei, meus 3 poemas foram para a Metamorfose. Aí depois eu disse, olha, Rafael, eu vou ficar fazendo teu curso individual, aquele que você faz para os outros professores, para os outros alunos. Aí eu fiquei fazendo. Aí ele disse, mulher, aí eu mandava todo dia uma poesia para ele, né? Mulher, vamos pegar essas poesias. Vamos pegar essas poesias e vou fazer um livro. Eu disse, mas Rafael, eu não estou podendo não, porque eu passei por uma dificuldade enorme, ainda estou passando. Porque esse ramo, você vai vendo 2 livros, aí como? O dinheiro. Quando você junta, tudo bem, né? Aí eu disse, não, Rafael, não dá não. Ele disse, eu faço a prestação. Você paga do jeito que eu quiser. Eu amo suas poesias. Eu amo tua prosa poética. Aí foi. Ele não tem uma editora propriamente, ele está fazendo agora, mas ele tem um selo chamado, né, o selo Toca, né, Toca Poética, é lá do Rio Grande do Sul também. Quando eu lhe digo que minha literatura ela é lida mais fora do que aqui, é porque é verdade. Nunca recebi, a não ser Padre Mangueira. Padre Mangueira não tem um livro meu que ele não leu. E ele compra, viu? Ele faz questão de comprar. Ele não quer que eu dê. Ele leu o romance. Olha, botou em cordel, porque ele achou. Ele é meu fã. Ele já disse isso. E eu fico orgulhosa, porque ele é um cordelista de mão cheia. Ele vai lançar um livro agora, viu? Agora no aniversário dele. Você vai saber em primeira mão. Vai ser o lançamento do livro, a inauguração da igreja, a primeira missa vai ser a dele. E eu venho para o aniversário, se Deus quiser, o lançamento do livro de cordel.
A igreja ajudou ele a fazer, né? E esse livro, ele nasceu assim, eu estava, sabe, meio que angustiada, eu não podia lançar meu livro que eu quero, que é o romance, está em construção, é um romance que eu vou apostar, se Deus quiser, para jovem, é um romance de aventura, de fantasia, de mudança de tempo, mudança de lugar, essas coisas que eles gostam, de portal. Inclusive, ele acontece na Serra de São José da Guatapá, onde eu morei, que ficava em frente de um serrote chamado Serrote da Janela. Ainda tem. É uma pedra que tem um desenho da janela mesmo. Aí eu vou fazer ali. O meu romance vai acontecer ali. O portal, né? Eles vão passar. Mas eles vão. Aí esse aqui, Paulo, eu chamava de rios. Tem o rio? O rio que você faz com 2 minutos, 3 segundos, 4 segundos, né? Aí eu disse, olha, estou fazendo uns rios, viu? Depois manda para mim. Aí eu fui mandando. Não são poemas longos. O único poema mais longo é esse que ele colocou aqui, né? Que diz assim, é meia-noite. Ouço o silêncio que me incomoda. Não vejo nada. Paraliso, o paraíso se foi. Ouço asas batendo. Quem ousa entrar aqui? Quem deu a ordem para entrar não fui eu. Então esse poema eu amo. Aquele autor paraibano, né, Augusto dos Anjos. E ele tem vários sonetos em que ele coloca a mente humana sob júdice, né? Ele julga, ele diz que o homem, ele vive uma coisa e a mente vive outra. Inclusive, no morcego, ele deixa muito claro isso. Este morcego é a mente humana. Então eu construí esse poema, né? Não vai dar tempo, porque já está perto de terminar, mas eu construí esse poema em cima disso, né? Da mente humana, daquelas coisas que nos perturbam, aquilo que alguém te disse e você fica matutando, como dizia meu avô, né? À noite, você perde o sono. Então isso aqui é tipicamente uma pessoa que perde o sono. E essa pessoa fica ouvindo, sentindo, se arrepiando à noite, por nenhuma razão aparente, mas daquele mundo fantástico que existe na nossa mente. Medo, refutamento, tristeza, solidão. Que é isso que o poeta sente. O poeta vive angustiado. Qualquer poeta. Ele vive angustiado, porque ele não entende como é que o ser humano se afastou tanto da humanidade, como está fazendo hoje. Em nenhum momento da história se soube de alguém que se afastou tanto quanto hoje. Né? Para eles é o ter. Aliás, Graciliano Ramos já dizia, né? O problema do homem não é o ser, é o ter. Porque ele quer ter mais do que ele é. Exatamente. E para a gente finalizar, né, eu quero primeiro agradecer por essa aula que nós tivemos hoje aqui, pela beleza poética, literária que você nos apresentou. Com certeza os nossos internautas vão ficar, né, maravilhados com tudo isso que a gente acabou de escutar. Eu queria agradecer, de coração, né, essa primeira participação aqui, que eu acredito que virá outras, certo? Dentro do blog do Paulo Pereira, e também deixar você à vontade para suas considerações finais, você que está vindo hoje também para 1 ano de Academia Souzense de Letras, o aniversário da Academia, estará junto com a gente a partir das 16 horas, né, no Centro Cultural Doutora, onde você também vai estar expondo seu trabalho, vai estar mostrando também seu trabalho lá, para convidados e também os próprios acadêmicos. Eu queria que você ficasse à vontade, desse, né, aí suas considerações finais dentro dessa, que para mim não foi uma entrevista, mas sim foi uma aula. Obrigada, Paulo. Eu aprendi com a vida, né, que a nossa vida é uma aula mesmo. Todos os dias você se constrói, às vezes se reconstrói e muitas vezes até você precisa se
destruir alguma coisa dentro de você para você se reconstruir de novo. E a poesia, ela me fez isso, Paulo. Eu estava muito angustiada porque eu trabalhei desde meus 18 anos como educadora e eu não me considero só professora, eu me considero educadora porque eu me envolvo com meus alunos no sentido de ajudá-los, né? Então, e é isso. Aí veio a pandemia, quando disseram assim, as aulas serão online, para mim foi um golpe mortal. Foi como se eu tivesse recebido um golpe mortal, né? O golpe final. Aí eu disse, o que fazer de mim? Aí eu tenho um primeiro andar lá na minha casa, tem um quartinho que eu fui lá em cima, com banheiro e tudo. Aí eu fui lá para cima, para dar minhas aulas online, né? E eu aproveitei e comecei a escrever. Eu digo, eu vou fazer a vontade de Zenilda Ribeiro. Vou começar a montar. E foi lá onde tudo começou. E eu sinto dificuldade até hoje na questão de publicar um livro exatamente por esse momento que você está me dando. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Eu já conheço você há muito tempo, sei da sua índole aqui em Sousa. Você foi meu colega. Eu até li um trabalho seu da faculdade que você pediu para eu ver, não sei se você se recorda, para eu dizer o que era, né, como era que estava. Que a gente sempre tem que ter uma pessoa para ler. Para ler, exatamente. Né? Eu tenho pessoas que leem meu livro para depois eu lançar, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que o academicista, ele é solidário e solitário. Solitário, é verdade. O poeta também. Ele é solidário com os outros, mas nem sempre você tem a mesma abertura. Então, isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você. Quando você precisar de qualquer coisa, né, de uma entrevista também profissional, estou à disposição. Quero dizer também ao meu público, né, que eu tenho uns públicos fiéis, que eu chamo de meus fãs, uma brincadeirinha, mas eu chamo de meus fãs, leitores também, né, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu tenho leitores em Petrópolis, em Copacabana. Eu tenho leitores assíduos no Rio Grande do Sul, eles ficam só aguardando eu lançar um poemazinho. Tem o Tiago Tenório, lá do Rio Grande do Sul, que é um poeta de Monte, que fez uma resenha desse livro aqui, fantástica, está lá no meu blog, no meu canal, né, do YouTube. Tem o Rafael, né, Rafael que fez meu livro. Aí tem a turma do romance, né, que eu escrevi um romance policial, sobre a fase de Agatha Christie, e eu estou fazendo outro agora, fora isso que eu já te disse, né? É porque assim, eu tenho muito foco, minha cabeça, ela pensa demais. E se eu não for para um canto, para outro, for fazendo... enquanto eu estou fazendo um romance, eu estou fazendo a poesia, e a poesia vem mesmo. Eu não sabia que poesia era inspiração de verdade, eu questionava isso porque João Cabral Melo Neto disse que poesia não era, né? Não é uma inspiração, e sim uma criação. Mas nós não podemos separar criação de inspiração. Eu não posso criar uma coisa quando eu não estou inspirada. Tá entendendo? Então, inspiração é a motivação que você recebe de fora para dentro e de dentro para fora. É uma reciprocidade. Então, é isso aí. Esse livro é um livro que, se eu não fosse autora do livro, eu recomendaria, porque se você quiser ver uma escrita descolada, sertaneja, onde eu falo em sabiá, eu falo em pé de cajarana, de tudo, que era o que eu fazia no sertão, tudo dentro dos trâmites legais de uma literatura. Tanto é que Mel Inquieta, que é uma jornalista do Rio Grande do Sul, inclusive ela fez a cobertura de toda essa coisa que está acontecendo, fez a cobertura da Kisses quando incendiou. Ela fez a leitura e me fez uma surpresa, né? Ela tem um canal chamado Redicina, e ela me fez uma grata surpresa. Quando eu abri, eu nunca mais tinha usado o TikTok, né? Quando eu for usar, tá lá, Mel Inquieta e a poesia sertaneja na minha amartíssima Fátima. Foi uma surpresa, assim, desse livro aqui. Ela leu na íntegra o livro, né? Eu mandei uma cópia para ela, porque
ela comprou, né? Eu mandei um livro para ela, aí ela disse, eu quero seu livro. Aí eu pego no Pix, tá bom. Aí eu mandei para lá, ela nem tinha pago ainda, mas quando ela fez a leitura de mulher, eu acho que eu vou dispensar o dinheiro, porque isso fez para mim uma coisa que, né, nem todo mundo faz gratuito, né, Paulo? Você sabe disso. Então, o que a gente precisa muito é de propagar os livros, é de mostrar que a Paraíba, o sertão, tem uma coisa muito grande. Agora, você ficar só preso em academias, em agremiações, também não vai dar pano para manga, não. Você tem que botar a sua cara da capa mesmo, é mostrar, entrar em blogs que funcionam como esse seu, né? A gente precisa expandir o nosso... Não adianta eu ser conhecida só no Rio de Janeiro e São Paulo, ou vender no Rio de Janeiro. Isso. Porque eu vendo só lá. De mês em mês eu mando, né, 10 livros, 8 livros pelo correio, espalhado pelo mundão afora. Mas daqui, ninguém conhece, ninguém sabe, né? Exatamente. E é isso.